Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diga comigo, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Podem se sentar. Gente, uma célula não é somente um grupo de amigos, ainda que numa célula exista muita amizade, existe comunhão, mas uma célula é mais do que um clube religioso. Uma célula é um encontro com o Senhor. Jesus fez uma promessa: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não é? Mateus 18, 20. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E Jesus cumpriu esta sua promessa logo após a sua ressurreição. Nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 20, dos versículos 19 a 22, Jesus que entra no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, se coloca no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. Eles viram a presença de Jesus. Nós não podemos ver a presença de Jesus, mas Jesus naquele dia também falou para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mesmo sem ver, nós cremos na palavra dele, que ele está conosco. E aquele que está conosco é aquele que sopra sobre nós o Espírito Santo. Na sua primeira visita aos discípulos reunidos para cumprir a sua promessa de estar com os discípulos, Jesus soprou sobre os discípulos, dizendo: recebam o Espírito Santo. Ele fez a mesma coisa que o Criador fez lá no início, quando ele criou o ser humano, soprou sobre as narinas do ser humano o seu espírito, para que ele se tornasse um ser vivente. E o Senhor também sopra sobre nós o seu Espírito, para que nós nos tornemos seres viventes, para que possamos receber a vida de Cristo, para que possamos receber a presença de Cristo, não só perto de nós, não só entre nós, mas dentro de nós. Então, uma célula, gente, é um lugar onde o Senhor Jesus está soprando o seu Espírito Santo. Portanto, uma célula, queiramos ou não, mesmo que a gente não tome consciência disso, uma célula é um lugar onde o Espírito Santo está. Uma célula é um lugar cheio do Espírito Santo. Mas é lógico, se nós tomarmos consciência desta presença do Espírito, e se nós nos abrirmos à ação do Espírito,
Então nós vamos permitir ao Espírito Santo que haja na nossa vida e na nossa célula. Com certeza ele vai estar presente, mas ele só vai poder agir se nós permitirmos. Deus é educado. Lá no livro do Apocalipse, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Não diz lá: eis que estou à porta e taco o pé na porta, não é? E eu quebro a porta e eu entro à força. Ele poderia fazer isto, mas ele não faz. Por quê? Porque ele respeita a nossa liberdade. Então ele está conosco, e o Espírito Santo está conosco, mas só vai poder agir em nós e agir na nossa célula se nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo. Gente, como que nós podemos nos abrir, como que a nossa célula pode se abrir à ação do Espírito Santo e ser, de fato, uma célula cheia do Espírito, uma célula conduzida pelo Espírito? Tem algumas coisas aqui eu gostaria de apresentar para vocês. Em primeiro lugar, quando a célula é focada no poder do Espírito Santo. Vamos ler juntos o que está em 1 Coríntios 12, 8, por favor. A minha graça... Olha, gente, e nós ficamos preocupados porque somos fracos, não é? Eu já ouvi de diversas pessoas que foram convidadas para a liderança de uma célula dizer: olha, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu sou um pecador, eu sou fraco, eu tenho limitações, eu não posso, eu não consigo. E muitas vezes até diz assim, acho que a coisa mais sincera: eu não quero. Não é? Porque, gente, olha o que diz a palavra de Deus: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quanto mais fraco nós formos, mais o Espírito Santo pode agir. Porque se a gente se sente forte, a gente também se sente autossuficiente. Ah, bem, né? A célula vai ser boa porque eu sou bom. A célula vai ser uma maravilha porque eu tenho capacidade. A célula vai ser uma boa célula porque eu sei conduzir reuniões. Pode até ser, gente, que a gente organize bem uma reunião, dirija bem uma reunião, mas uma reunião sem poder. Uma reunião bem feita, bem organizada, não é? Mas que se parece muitas vezes com um defunto arrumado, maquiado, não é? Um defunto bem preparado, mas morto, não é? Não seria um defunto, não é verdade? Bonito, às vezes a pessoa vai no velório e fala: nossa, como ele está bonito, parece que está dormindo, mas está morto, não é? Não está dormindo, está morto. Se você tocar, está frio, não é? Não tem mais aquele calor da pele humana, não tem mais. E muitas vezes uma célula pode ser muito bonita, muito bem organizada, mas quando ela não é focada no poder do Espírito Santo, quando nós não focamos no Espírito Santo, na presença dele e na ação dele, então a nossa célula não tem vida, ela é morta. Ela pode estar maquiada, mas ela é morta. Ali ninguém é convencido do pecado, ali ninguém tem a sua vida transformada, ali ninguém recebe consolação, ali ninguém é convencido da palavra de Deus, ninguém é tocado, ninguém sai dali transformado, convertido, com a sua vida restaurada, não sai dali novo, não sai dali dizendo que realmente valeu a pena, foi simplesmente bonito, mas não teve o poder. Quando nós focamos, por isso que mesmo que a gente tenha capacidades, que a gente possa dirigir uma boa reunião, nunca se sinta assim, não é? Eu posso, eu consigo, eu vou fazer bonito. Lógico, uma reunião tem que ser bem preparada, não é? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo vem ao encontro da nossa fraqueza, não da nossa preguiça. Mas
é Ele quem age. E Jesus está dizendo para Paulo, quando Paulo fala, né, pede ao Senhor que o liberte daquilo que ele chama espinho na carne. Paulo pede 3 vezes e Jesus responde, né, a minha graça é tudo que você precisa. Gente, o que nós precisamos para liderar uma célula? Quem é líder? O que precisamos para que a nossa célula seja uma célula realmente viva? O que precisamos para que a nossa célula comunique vida? Precisamos unicamente e somente da graça do Espírito Santo. Unicamente e somente da graça do Espírito Santo. Não precisamos da força humana, mas precisamos da colaboração com a ação do Espírito Santo. Por isso que não é difícil ser líder. E olha, gente, a gente não tem ideia de como o Espírito Santo age na vida da gente quando a gente se abandona a Cristo. Eu me lembro que eu ia à missa todos os dias, mas eu ficava escondido, né? Morava em Jacareí, e ia à missa lá na paróquia da Imaculada Conceição, que é uma igreja antiga, comprida, e tem a capela do Santíssimo do lado. E eu sempre ficava na porta da capela do Santíssimo, até um certo momento, e me escondia na hora da leitura, porque eu morria de medo que faltasse um leitor e alguém viesse me pedir para fazer uma leitura. Eu achava assim, se eu for fazer uma leitura, eu não saio de lá vivo, eu vou desmaiar, não é? Um medo assim, infundado, e um dia pediram, eu fui lá, eu nem sei como eu fiz a leitura, não é? Eu transpirava, eu nervoso, gaguejava, eu falei, meu Deus do céu, e um dia eu senti que Deus me chamava para ser padre. Eu falei, mas como? Se nem leitura eu faço. Como que eu vou enfrentar, né, uma multidão? Para mim, 10 pessoas já era uma multidão. Como que eu vou enfrentar uma multidão? E eu ouvi Deus falando no meu coração, não desta maneira como falou para Paulo, né? Confia em mim, confia na minha graça, eu vou suprir aquilo que te falta, eu vou te dar a graça no momento certo. E eu confesso a vocês, gente, até hoje eu não gosto de falar em público. E olha que eu falo muito, quem é daqui sabe. Falo bastante, né? Principalmente nas quintas-feiras, mas eu não gosto. Para entrar, eu já entro no temor e no tremor. E todos os dias eu peço, Senhor, usa-me, porque eu sou fraco, limitado. E eu creio que muitas vezes o Senhor me usa. Mas por quê, gente? Exatamente porque eu sou fraco. Exatamente porque eu tenho limitações. E eu sei que você também se sente assim, não sei qual que é a sua limitação, não é? Você talvez seja tímido, você talvez gagueje como Moisés, não é? Você talvez diga, eu não sou capaz, como Jeremias disse, sou apenas uma criança, eu não consigo. Não se importe com isso. Simplesmente abandone-se à ação de Deus. Entregue a sua fraqueza. Deus não precisa da sua força, mas Deus usa a sua fraqueza para mostrar a todos a força dele. Às vezes, gente, a nossa fraqueza dá glória a Deus, e a nossa força muitas vezes rouba a glória de Deus, porque a gente pede os holofotes para a gente. Quando a gente é fraco, não tem nada, né, para a gente apresentar, então a gente sai de cena e deixa o Espírito Santo no centro, e ele mostra então o poder dele. Então, se você quiser ter uma célula cheia do Espírito Santo, se você é líder de uma célula, confie na ação dele, foque na ação de Cristo através do Espírito Santo. Não confie nem na sua força e não tenha medo da sua fraqueza. Não coloque isso como desculpa, porque Deus não aceita desculpa. Muitos já tentaram se desculpar. Eu não sei, não consigo falar. Como que eu vou falar com o faraó do Egito? E Deus falou, vai que eu vou te ajudar. E Moisés foi, e o povo de Deus foi libertado. Sou apenas uma criança, não tem problema, eu te dou
a graça. Isaías: sou um grande pecador, ai de mim, sou um homem impuro que habito entre um povo impuro, cheio de pecados, cheio de limitações. Aí o Senhor mandou que um anjo pegasse uma brasa do altar e purificasse os seus lábios e disse: pode ir. Isaías, né? Tem gente também que tem aquele impulso, né? Eu vou, mas depois começa a pensar, eu aceito, mas depois vem o medo. O Isaías foi assim: eu vou, quem nós vamos enviar? Ele disse: eu vou, pode deixar que eu vou. Mas depois ele lembrou: puxa, mas eu sou pecador, sou um homem fraco, mas o Senhor o purificou. Então não tenha medo, entregue-se ao Senhor, né? Deus tem um prazer, gente, podemos dizer assim, usar os inseguros, usar os fracos, né? Aqueles que não olham para si mesmos, mas olham para Cristo. Amém? Então não tenha medo, né? Você que já é líder, que às vezes é aí cercado pelo medo, tem vontade de desistir, não tenha medo não. Você que pode ser chamado a ser líder, não tenha medo. Você que vai começar, muita gente aqui que ainda não tem esse trabalho de célula, puxa, mas é difícil, mas é exigente, mas é isso, é aquilo que vai acontecer. Só olhe para Deus e deixe Deus agir. Foque na ação do Espírito Santo. Outra coisa, uma célula é cheia do Espírito Santo quando depende do Espírito Santo, e não de técnicas de liderança de reunião. Não de técnicas de liderança de reunião. Olha, tem uma passagem bíblica, nós podemos ler, 1 João 2, 27, vamos ler. Mas sobre vocês, Cristo... Tem um documento muito antigo, uma encíclica, né? Um documento papal, chamado Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI. Ele escreveu, se não me engano, no ano de 1976. E naquela época ele disse o seguinte, que as técnicas são boas, mas não dispensam a ação discreta do Espírito Santo. O que ele queria dizer com isso? Não podemos usar técnicas para as nossas reuniões, não podemos organizar as nossas reuniões, né? Lógico que sim, devemos nos preparar, gente. Quando chegar lá, o que vai acontecer? Né? O Espírito age, né? O Espírito age, então eu vou deixar o Espírito Santo agir, né? O Espírito Santo agir. Aí, e não faz nada, não prepara, né? Não prepara, não pensa quais músicas que nós vamos cantar, qual quebra-gelo que nós vamos ter, não prepara nada. É lógico que não quer dizer isso, gente. Nós devemos preparar sim, mas não devemos confiar naquilo que nós preparamos, e sim na ação do Espírito Santo. O que vai realmente trazer vida para a célula? O quebra-gelo? O que vai trazer vida para a célula? Aquilo que nós preparamos para falar, ou o lanche que preparamos, ou a música? Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, gente, que vai agir. Ele não dispensa a nossa preparação. Eu conheço uma história de um padre, que ele nunca preparava as suas homilias, nunca preparava os seus sermões. Ele dizia assim, o Espírito Santo me inspira, e eu vou e falo que o Espírito Santo me inspira. E aí um dia, quando ele foi começar a missa, ele olhou na igreja e o senhor bispo estava chegando. Ele viu da sacristia, ficou meio preocupado, não tinha preparado nada. Aí ele foi até o senhor bispo e disse assim, senhor bispo, por favor, presida a Eucaristia, para se salvar, né? Bispo, não, eu tenho como hábito assistir à missa dos meus padres, e hoje eu resolvi assistir a sua missa. Aí ele, meio sem graça, falou assim, olha, senhor bispo, eu quero dizer para o senhor que eu fiz uma promessa no dia da minha ordenação,
que eu sempre iria deixar o Espírito Santo falar. Então eu não preparo nada. Na hora que me vem, eu falo. Aí ele começou o sermão dele, a pregação dele. 5 minutos depois ele viu que o bispo se levantou, entrou na sacristia e foi embora. Ele ficou preocupado. Quando terminou a missa, foi para a sacristia, havia um bilhete do bispo: caro padre, eu gostaria de dispensá-lo da sua promessa. Ele havia prometido nunca preparar nada e só falar aquilo que ele fosse inspirado na hora. Lógico, o sermão dele era horrível. E o bispo percebeu isso e falou assim: olha, caro padre, né, eu quero dispensá-lo da sua promessa. Em outras palavras, prepare. Mas, lógico, gente, não dependa disto. Não dependa, olha, essa noite a minha célula vai ser maravilhosa porque eu preparei bem. Não, ela não vai ser maravilhosa porque você preparou bem, porque você arrumou bem a sua casa. Tudo isso é obrigação, é dever, ajuda, mas ela vai ser maravilhosa se o Espírito Santo agir ali. Caso contrário, é a história do defunto maquiado, não é? Muito bonito, muito bem arrumado, mas não vai dar em nada, né? Então, quando o grupo celular dá prioridade ao Espírito Santo, a reunião ela passa a ser empolgante, né? Ela passa a ser uma reunião emocionante. Gente, mas a reunião de célula, ela não pode ser um repeteco. Lógico, nós temos todos aqueles passos, sempre há uma insistência, né, para que siga os passos, para que também não fique divagando, né? A reunião começa às 7h30 da noite, termina às 11h30, daqui a pouco ninguém mais quer receber, não vai mais embora, tem que pôr a vassoura atrás da porta. Aqui em São Paulo se fala isso, né? Se eu ir embora tem que pôr a vassoura, não tacar a vassoura na cabeça da pessoa, né? Ou falar para a visita, olha, falar para o pessoal de casa, a visita quer dormir, né? A visita quer dormir. Então, não é assim? Lógico que não. Mas veja, gente, precisa sim preparar. Mas uma reunião, ela só vai ser empolgante, emocionante, vai ter efeito quando o Espírito Santo agir. Então, ela não precisa ser um repeteco porque os passos são seguidos. Mas ela tem que ser diferente, porque o Espírito Santo é que age. Então a pessoa não depende daquilo que foi preparado, mas depende da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nunca se repete, gente. Ele nunca se repete. Quando eu dependo dele, eu espero nele, eu confio nele, né? Eu foco nele, uma reunião ela é sempre diferente, porque algo acontece naquela reunião. Também, gente, a oração faz com que uma célula seja realmente dirigida pelo Espírito, e é a atividade mais importante da célula. Olha lá, façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Gente, a grande atividade de um líder é a oração. Vocês ouviram hoje, né, o pastor Roberto lá falando de um Joel Comiskey, né? E ele fez uma pesquisa com 700 líderes em 8 países. Em 8 países. E ele queria saber o que levava a uma célula a se multiplicar e o que empacava uma célula. E sabe o que ele percebeu, gente? Que os líderes que oravam bastante, e não aqueles que eram capazes, não aqueles que coordenavam bem a célula, não aqueles que sabiam falar bem, mas aqueles que oravam bastante, multiplicavam mais a sua célula. Multiplicavam mais. Então o líder, ele não precisa ser uma pessoa capacitada, humanamente dizendo, para coordenar uma célula, mas ele precisa ser uma pessoa de oração. Quanto mais um líder orar, mais a sua célula irá receber a ação do Espírito Santo, e muito mais ela se multiplicará. Olha o poder da oração numa célula. Gostaria de convidar o Fernando e a Dani, né? O Fernando ele é coordenador da nossa formação aqui, e ele tem um testemunho a respeito da oração, uma coisa que aconteceu
na célula deles esses dias. Eu gostaria que vocês ouvissem esse testemunho a respeito do poder da oração numa célula. Boa noite. Como o padre falou, meu nome é Fernando, essa é a Daniela, minha esposa. Nós lideramos a célula Providência Divina, da rede de casais. E a nossa célula vinha, praticamente desde o começo desse ano, numa situação muito difícil. As pessoas não estavam assíduas, as pessoas vinham faltando. E a célula, cada vez mais, a gente esperava que viessem mais óicos, não apareciam, a gente não conseguia convidar. Em cada encontro, menos gente aparecia na célula. E a situação foi ficando crítica, foi ficando difícil, Eu sei que isso é bastante comum, já vejo bastante gente dando risada, assim, porque às vezes acontece mesmo, E eu sei que chegou na célula 15 dias atrás, e a Daniela falou para mim: eu estou desanimada. E eu confesso que eu já estava pensando no meu coração, falei, realmente eu estou desanimado, acho que eu vou parar com essa célula, porque não é possível, o pessoal não vem. No final do ano, um casal cujo marido estava desempregado, ele arrumou um emprego em São Paulo, e aí ele não conseguia mais chegar no horário para a célula, porque ele tinha que se deslocar de São Paulo para cá, chegava em casa 10 horas da noite todo dia. Outro casal, que também o rapaz trabalha em São Paulo, o marido trabalha em São Paulo, começou a chegar tarde, nunca chegava, começou a chegar tarde. Outro casal começou a trabalhar, mudou de emprego, começou a trabalhar mais também. Enfim, cada semana alguém encontrava uma desculpa e não vinha para a célula. E chegou até semanas de ficarmos nós dois lá, nós arrumamos a nossa casa, preparamos tudo, e aí chega 5 minutos antes da célula, liga um, não vou poder ir hoje, liga outro, não vou poder, alguns nem ligavam, e ficamos lá. Chegamos a ter célula, que foi nós dois. Há 15 dias atrás, foi quando nós falamos: olha, estou desanimado, a coisa não anda. Aí chegaram os nossos líderes auxiliares, o Jefferson, a Jaqueline, e só ficou nós 4. E agora, Ela tinha falado que estava desanimada, a coisa estava tão feia que eu já nem arrumava mais as cadeiras na sala, Falei assim: o que tem 4 lugares no sofá, já dá, não precisa nem pôr uma cadeira, está sobrando. Porque a gente vai se entregando ao desânimo. E aí ficamos, não chegou mais ninguém, esperamos, bom, não chega ninguém, vamos orar, não é possível, não podemos permitir, não podemos dar essa vitória para o inimigo, vamos orar, vamos orar nós mesmos que estamos aqui, vamos começar a orar. E foi na segunda-feira, logo após Pentecostes, quando na missa de Pentecostes o padre falou desse sopro do Espírito, esse sopro de vida nova do Espírito Santo, como Deus soprou o Espírito de vida sobre o homem. Em Pentecostes Deus soprava um Espírito de vida nova. Então nós começamos a orar e eu pedia esse sopro do Espírito Santo, nesse sentido de trazer uma vida nova, de trazer a vida, de fazer renascer. Então nós orávamos nesse sentido de que o Espírito Santo soprasse sobre a nossa célula e nos trouxesse vida nova. E aí, no meio da oração, o Senhor colocava no meu coração que arrumasse as cadeiras que eu não tinha colocado. Aí eu falei assim, não tem, a gente discute às vezes com o Senhor, não tem sentido. E o Senhor colocava no meu coração: põe as cadeiras lá, arruma as cadeiras. Eu falei assim, não é por aí, vamos continuar orando. E isso falava mais forte no meu coração: coloca as cadeiras, arruma. Aí eu falei para o pessoal: continua orando aí, abaixa a cabeça, fecha o olho aí, continua orando. E peguei as cadeiras que eu costumava colocar e coloquei todas as cadeiras, como se estivesse a reunião mesmo, todas as pessoas ali. E o Senhor colocou no meu coração: agora ora por essas cadeiras vazias. Eu falei: ai meu Deus, o Senhor pede cada coisa, Ora por essas cadeiras vazias. Aí eu falei pro pessoal, dei uma pausa na oração, falei: olha, gente, o Senhor está pedindo que, primeiro Ele pediu que colocasse as cadeiras aqui, que arrumasse as cadeiras para que a célula ficasse completa. E o Senhor pediu que orássemos pelas cadeiras vazias. E o Senhor me colocou no meu coração que se nós orarmos pelas cadeiras vazias, Ele vai preencher cada uma dessas cadeiras que estão aqui. Então vamos orar e vamos pedir a ação do Espírito Santo, porque o Senhor está falando isso para nós. E começamos a orar, fomos lá em cada cadeira com a mão orando pela cadeira vazia, Se chegasse alguém lá, olha que esse povo orando para a cadeira vazia aqui.
Mas começamos a orar pedindo esse sopro de vida, né? Oramos pedindo que o Senhor mandasse novos membros para a nossa célula, mandasse novos óicos para as nossas células, e continuamos orando, pedindo, orando em línguas, e clamando ao Senhor que enviasse pessoas para a nossa célula, que não deixasse a nossa célula morrer, que desse um sopro novo, né? O Espírito Santo soprasse vida nova. E após um tempo de oração em línguas, cessou a nossa oração, e nós falamos: Senhor, agora o Senhor fala, né? Cessamos a oração, vamos escutar o que o Senhor tem para falar. Aí naquele silêncio, toca o interfone, eu moro em apartamento, toca o interfone. Quase todo mundo já quase caiu para trás, né? Aí o porteiro fala assim: chegou mais uma pessoa aqui. Eu falei: gente, vocês não vão acreditar, mas o Senhor já está ouvindo a oração. Já era mais de 9 horas da noite, gente. Não tinha por que chegar mais gente lá. Aí nós ficamos assim, né? Para nós que ali estávamos orando, naquele momento forte de oração, pedindo que o Senhor falasse conosco, e de repente chega alguém inesperado, de forma inesperada. Aí essa pessoa subiu, né? Acho que nunca alguém foi tão bem recebido na nossa célula como essa pessoa, né? Ele até assustou, nossa! Aí nós falamos: você é a resposta do Senhor para nós. Porque nós oramos, contamos para ele, nós pedimos, as cadeiras estão colocadas aqui, e nós oramos e o Senhor mandou você. Aí ele falou assim: olha, eu vou falar a verdade para vocês, eu não ia vir aqui não. Eu fui levar a minha sogra na rodoviária, e o ônibus atrasou para sair, eu fiquei esperando e tal, e eu vi que já era tarde, mais de 9 horas, mas ele mora próximo à minha casa. Ele falou: quando eu cheguei na esquina, ao invés de eu virar para a minha casa, eu senti uma vontade muito grande de vir para cá. Aí eu falei para Deus assim: olha, eu vou passar lá, mas nunca tem lugar para estacionar na frente do prédio dele. Então, se não tiver lugar, eu vou embora, mas se tiver lugar, eu paro. Ele disse que tinha uma vaga certinho, bem na frente do prédio. Aí ele parou. Aí ele subiu. E aí eu falei: pessoal, então o Senhor respondeu a nossa oração. Então agora a responsabilidade é maior, vamos orar a semana inteira. Porque nós oramos e o Senhor deu a resposta, vamos orar a semana inteira. Então, além da nossa oração pessoal, eu convoco cada um de nós que aqui estamos a fazer mais 1 hora de oração, todos os dias da semana, de hoje até segunda-feira que vem, pela célula. Porque o Senhor respondeu a nossa oração, então vamos orar mais. E assim fizemos, assim, né, acordamos entre nós que faríamos. E aí, na terça-feira, que foi o dia que sucedeu a célula, na minha oração pessoal, o Senhor já colocou uma palavra. E quando eu cheguei no trabalho, eu falei: vou passar um e-mail para todo mundo da célula, contando o que aconteceu, pedindo que todos orem, convocando todos para a oração. E interessante que, no domingo, eu tinha sonhado com esse casal que estava trabalhando em São Paulo, que não conseguia mais chegar no horário para a célula, e o Senhor tinha mostrado para mim em sonho que ele ia vir para São José. Ele contando para mim no sonho: não, eu estou mudando de emprego, vou vir para São José. Então nesse e-mail eu escrevi, depois coloquei a palavra que o Senhor tinha me colocado, contei para eles o que tinha acontecido na célula, convoquei-os para orarem conosco, e lá no final coloquei um tópico para esse casal. Falei: olha, vocês não desanimem, continuem na oração, porque o Senhor colocou para mim em sonho que Ele está providenciando a volta de vocês. E continuamos a oração. Ainda nessa semana a graça começou a acontecer. E nós tínhamos muita dificuldade de convidar um casal que mora conosco lá, né, no nosso prédio, no nosso Oikos, e a gente sempre se esbarrava no elevador, mas nunca a gente tinha assim, o ímpeto de convidar, né, nunca dava certo, porque era muito rápido o encontro. Então, nós reparamos que uma ministra de Eucaristia estava levando a Eucaristia para eles, né, e eu falei: nossa, eu vou sondar o que está acontecendo. E eu perguntei, falei: Marlis, por que você está indo lá no meu prédio, né? Ela falou: não, eu estou levando a Eucaristia lá para eles, né? Para aquele casal, tal. Justo esse casal que é o meu Oikos, né? Eu falei: Marlis, faz o seguinte, você não deixa eu levar a Eucaristia para eles, né? Para eu poder conversar um pouquinho, convidá-los para participar conosco na célula. Daí ela falou assim: engraçado, eu estava precisando de alguém, né? Para repartir esse serviço, porque eu já estava assim, tenho outros doentes para levar, né? Falei: então, a providência de Deus agiu de forma muito, né, muito boa. E daí eu fui, conversei, levei a comunhão, e eles começaram, né, expliquei o que era a célula, né, rapidamente. Falei: vai lá e faça a experiência. Né, e aí... Bom, tudo ensaiado, hein, gente? E aí,
Na quarta-feira, enquanto nós orávamos pela célula, então, além do nosso horário de oração pessoal, começamos a orar à noite juntos pela célula, coisa que fazia tempo que a gente não fazia, de orar juntos. Liga, toca o telefone, aquele casal, aquele marido, né? Aquele casal que estava trabalhando em São Paulo, falou assim: Fernando, acabei de ler seu e-mail. E eu vi que você falou para mim do sonho que o senhor estava abrindo a porta do emprego para mim. E você não vai acreditar, mas eu fui chamado para fazer uma entrevista aqui em São José. E foi uma coisa assim que eu nem procurei. A pessoa me procurou perguntando se eu queria trabalhar aqui. E eu estava até com, assim, da maneira que isso apareceu, eu estava até com medo de aceitar. Mas agora eu li o seu e-mail e vi que isso é uma coisa, é a mão de Deus agindo. Então, eu vou lá, vou fazer a entrevista, vou fazer exame médico, porque é uma coisa para começar semana que vem. Aí, todos os dias eu fui mandando e-mail para o pessoal da célula, né? Falei, gente, a graça do Senhor está acontecendo. Não contei nem sobre esse casal, que a Daniela foi levar a comunhão, nem sobre essa situação do emprego, mas eu falei, a graça do Senhor está acontecendo, vamos orar mais. Vamos orar mais, porque as nossas orações estão surtindo efeito. E fui mandando e-mails para eles todos os dias. Na sexta-feira eu falei, gente, estamos chegando no final de semana, não vamos desanimar na oração, e eu peço para vocês uma coisa que eu nunca pedi, mas hoje eu peço para vocês, nesse final de semana, cada um de vocês vão dedicar 15 minutos no mínimo de adoração diante do Santíssimo pela célula. E quem puder, ofereça também o jejum, porque a graça do Senhor está acontecendo na nossa célula. E aí, na segunda-feira, quando o horário da célula, estavam lá aquele casal novo e todas as cadeiras que nós colocamos ali enfileiradas, aquelas cadeiras pelas quais nós oramos, todas aquelas cadeiras preenchidas em uma semana. Glórias ao Senhor. Glória ao Senhor, porque foi obra do Senhor, porque foi fruto da oração. E aí nós olhávamos e falávamos assim, glórias, basta a gente orar. E uma coisa muito interessante que aconteceu é que nessa semana, quando nós nos aprofundamos um pouco mais na oração, nós decidimos no começo do ano trocar o nosso apartamento. E aí aquela coisa, procura outra casa, tenta vender, e vai gente lá visitar, e a coisa não acontecia, e a gente ficando, né, ansiosos com isso. Aí eu falei assim, Daniela, nesse momento de oração, na minha oração pessoal, falei assim, Dani, deixe de lado essa questão do apartamento. Por que não vai mais vender? Eu falei assim, porque a palavra do Senhor diz assim, buscai o reino do céu, e o resto vem por acréscimo. Se essa energia que nós gastamos desde o começo do ano, procurando casa, tentando vender casa, visitando casa, a gente gastasse orando pela célula, a nossa célula não estava assim. Então, larga isso aí de lado agora que o Senhor vai providenciar. E aí, na terça-feira, né, nós, no começo do ano anunciamos o apartamento no jornal e tal, mas na terça-feira essa aqui liga para mim lá no trabalho. Diz, escuta, você anunciou o apartamento no domingo, no jornal, domingo? Falei, não para de ligar gente aqui querendo marcar visita para ver o apartamento. O que aconteceu? Falei, a palavra do Senhor, mais uma vez, se concretizando, né? Buscai, né? Vamos gastar energia nas coisas que são do Senhor, o resto Ele manda por acréscimo. Amém? É isso, né? O poder da oração para a nossa célula. Quando uma célula estava esvaziada, não tem ninguém, ore. Tem líderes, parece, né? Então, graças a Deus, esvaziou, a gente entrega a célula. Parece que é a coisa mais fácil, né? Parece que aquilo é dela, eu não quero mais. Mas eu tenho visto também outros, têm orado, às vezes realmente a célula está seca, não vai, mas a oração abre portas. Por quê? Em Atos 2:42, no versículo 47, diz assim, e o Senhor juntava outros que estavam a caminho da salvação. É lógico que nós temos que buscar, gente, mas o Senhor também, Ele traz, Ele toca, não é? Foram pessoas que já tinham sido evangelizadas, mas que o Senhor trouxe. Então, o poder da oração. E por último, um grupo celular, ele é cheio do Espírito Santo, quando os dons espirituais atuam livremente. Olha São Paulo, vamos ler, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade
a respeito dos dons que o Espírito Santo dá, né? Que o pastor Roberto Lai falou para a gente hoje, na tarde, no finalzinho. Um líder não tem que levar a sua célula nas costas, fazer tudo. É ele que prega, é ele que fala, é ele que canta, é ele que abre a porta, é ele que prepara o lanche, é ele que faz tudo. Às vezes, se o líder ele não deixa os dons atuarem, fica somente ele ali como um Atlas, né, carregando a célula nas costas. Além da célula ficar pesada, ele inibe a ação do Espírito Santo na vida dos outros e o surgimento de liderança. O surgimento de liderança, ninguém não deixa ninguém falar, faz tudo, não dá espaço para que os dons se manifestem. E como ele falou para nós à tarde, quando é necessário, o Espírito manifesta os seus dons, mas o líder tem que facilitar o aparecimento desses dons ou facilitar que esses dons se manifestem, não travar a ação do Espírito Santo. Então, um grupo, uma célula cheia do Espírito Santo, é uma célula cheia de carismas, cheia de carisma. Tem uma lista de carismas, né? Nem precisa passar, depois tem no informativo, mas tem uma lista de carismas ali que podem se manifestar, que o Espírito Santo vai trazer. Não devemos ter preconceito com nenhum carisma, com nenhum dom, deixar que se manifeste. É lógico que o líder, ele é aquele que facilita, mas é aquele também que põe freio se for necessário, não deixa passar, né, do ponto o uso dos carismas, mas é aquele que dá abertura para que o Espírito Santo haja. Aí, gente, a nossa célula vai ser uma célula cheia do Espírito Santo. Aí a nossa célula vai ser uma célula viva. Aí a nossa célula vai ser uma célula onde o Espírito se manifesta. Vai ser uma célula que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Não vai ser uma célula enfadonha, uma célula onde as pessoas entram e saem do jeito que chegaram, uma célula onde não acontece nada de novo, uma célula que só cria teia de aranha, né? Uma célula parada. Nenhuma célula pode ser parada. Sabe por que não, gente? Porque Jesus que está entre nós é ativo, o Espírito Santo é ativo. Eis que renovo todas as coisas, faço nova todas as coisas. Então, cada reunião de célula é uma reunião nova, se tomarmos consciência que Jesus está ali e que o seu Espírito Santo está atuando. Amém?